E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Juan, eu tenho 18 anos e hoje eu resolvi gravar alguns vídeos sobre a minha vida, algumas histórias minhas, porque nessa quarentena eu estive um pouco improdutivo. Eu acho que contando algumas histórias eu relembro algumas memórias, me façam ter mais vontade de criar novas histórias para depois contar aqui. Primeiramente, eu gostaria de perguntar se vocês têm algum apego a alguns objetos que vocês têm. Eu tenho alguns objetos que eu levo para minha vida em todo lugar que eu tô, eu tenho estar comigo, porque tem algumas histórias que eles carregam, que me fazem lembrar e que me fazem seguir em frente. E hoje eu vou contar a história de como uma garrafa d'água fez o meu ensino médio virar de ponta cabeça. Eu já estava meio decidido que ia fazer comunicação, mas eu não sabia direito aonde prestar ou coisa do tipo. Porém, no meio de toda essa história de vestibular e tudo mais, eu estava numa saga de simulações da ONU que eu ainda faço de vez em quando, mas que na época eu me dedicava um pouco mais. E eu já tinha desistido dessa vida, mesmo bem antes de começar com ela, mas depois de algumas conversas com alguns amigos meus, eu percebi que talvez ainda não era a hora de parar. E eu resolvi entrar nessa jornada para participar de um evento que aconteceria fora do Brasil. E depois eu conto um vídeo só sobre ele, porque foi uma experiência, mano, renovadora na minha vida que me fez ver, tipo, visões diferentes, realidades diferentes. Eu tinha um professor de geografia na escola, o apelido dele é Vesgo, e ele andava para lá e para cá com uma garrafa d'água muito bonitinha que representava essa viagem para outro país. E eu, além de eu achar a garrafa bem bonita, ela me lembrava toda semana quando eu tinha aula dele que se ele conseguiu, se os meus amigos que foram conseguiram, eu também podia conseguir uma vaga para aquele seminário, né, para aquela simulação. Eu me lembro de ficar vendo aquela garrafa e falar, caralho, mano, será que um dia eu vou conseguir comprar uma lá? Depois de muito BO, assim, eu tomei o maior risco da minha vida. Eu cancelei a minha viagem de formatura, porque eu já tinha prometido pro meu pai que se eu conseguisse classificar para essa viagem, eu ia cancelar minha viagem de formatura para que ele não tivesse que pagar as duas. E eu cancelei minha viagem de formatura por prazo, assim, eu lembro que eu tinha que cancelar a viagem 30 dias antes, porque eu não tinha pago o seguro para que eu pudesse receber o dinheiro de volta. Nesses 30 dias que antecediam a minha viagem, eu não sabia ainda se eu tinha classificado para ir. Porém, eu resolvi cancelar minha viagem de formatura sem saber se eu iria para essa viagem no fim do ano. Grande parte era porque eu lembro que desde quando eu tinha entrado no ensino médio, eu olhava aquela garrafa na aula de geografia e falava, mano, eu quero uma porra dessa. E aí eu cancelei. Bem depois, eu descobri que eu passei. E foi bem aliviante, eu acho. Porque, imagina, se eu cancelo minha viagem de formatura e não classifico, eu ia ficar me sentindo um bosta. Mas deu certo. Tá aqui a garrafa. É uma garrafa bem besta, tipo, pode ser simplesmente uma garrafa d'água, mas que eu tenho muito carinho por ela, eu levo ela pro trabalho, eu levo ela pra faculdade. É algo que eu tenho muito afeto, que eu juro por Deus que se alguém mexe na minha garrafa, eu fico muito puto, de verdade, porque é algo que significa muito pra mim. A mensagem que eu queria passar com esse vídeo é que às vezes tem alguma coisa que pra você é muito importante, mas que para outras pessoas é tipo totalmente irrelevante, para você cultivar isso contigo, porque uma garrafa d'água fez eu mudar totalmente a minha vida, porque depois dessa experiência que eu tive lá, eu vejo as coisas de uma maneira diferente, eu encaro alguns desafios de outra forma. Se não fosse por ela, talvez eu tinha desistido. E num próximo vídeo, talvez eu conte como foi essa experiência lá em Boston e por que que eu falo que ela definitivamente mudou minha vida por inteiro, assim. E é isso, foi um vídeo curto. Se vocês tiverem um pouco de curiosidade sobre a minha vida, porque eu acho que não tem, porque eu não tenho tanta coisa para contar, é, comenta aqui embaixo, fala, mano, Rua continua ou Rua para, que aí eu vejo, tá bom? É nóis.